Então, hoje em matemática, nós vamos estudar sobre frações ainda. É continuação, né, do conteúdo de fração, mas hoje nós vamos para a página 123, que é extração do inteiro. Extração do inteiro. Hoje nós vamos aprender o que é isso, o que é a extração do inteiro. Nos anos anteriores, nós não falávamos extração do inteiro, nós falávamos números mistos. Mas extração do inteiro é basicamente isso, é número misto. E vocês vão aprender isso hoje. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Ô, tia. Oi. Ô, mãe, abre aqui. Diga, Gabriel. Leitura compartilhada. Tia, que página? Tia? Página 123. Tá com o microfone desligado. Página 123. Pronto. Então, a gente vai iniciar agora falando desse... o que é a extração do inteiro? Quando a gente vai estudar a extração do inteiro, nós estamos estudando o quê? Vamos lá. A extração do inteiro é o processo de transformação de fração imprópria em números mistos. A fração formada por inteiros e partes de um inteiro é chamada de números mistos. Então, quando a gente fala número misto, quando eu falo número misto, misto vem de quê? De uma mistura. E os números mistos, eles são compostos pelo número inteiro, como vocês estão vendo aí, o 1, número inteiro, e uma fração. Então, aqui, ó, eu tenho um número misto, 1 inteiro e 1 terço. Isso é o número misto, 1 inteiro e 1 terço. Essa é a formação do número misto. São os números que são formados de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Voltando aqui. Aí vocês podem ver aí no exemplo, ó. Vocês têm aí duas imagens que representam frações. A primeira imagem, ela foi dividida em 5 partes. Podem olhar aí direitinho, 5 partes. A segunda imagem também foi dividida em 5 partes. Na primeira imagem, vocês estão vendo que todas as partes elas foram pintadas. Como a gente representa esta fração aqui, ó? 5 partes e todas elas foram pintadas. Como vai ficar? 5 quintos. 5 quintos, que pode também ser chamado de inteiro. Por exemplo, você tem um chocolate, foi dividido em 5 partes. E você retirou todas as 5 partes, você tirou o chocolate inteiro. Então, aqui, 5 quintos ou 1 inteiro. Olha a segunda imagem. Na segunda imagem, também temos 5 partes. Só que dessas 5 partes, 3 foram retiradas. Então, a fração representada na figura é 3 quintos. 3 quintos. Então, eu tenho duas representações, onde um é 5 quintos e a outra 3 quintos. Juntando as duas, eu vou ter quanto? 5 mais 3 igual a 8 quintos. Então, esta representação aqui corresponde a 8 quintos. Por que eu somei só a parte de cima? Porque, nesse caso aqui, ó, a quantidade de partes que eu tenho em cada uma das figuras é exatamente 5. Então, quando isso acontece, o denominador fica o mesmo, ele não é somado. Não fica 5 mais 5, fica 5. Eu repito. Por quê? Porque se eu colocasse 10, a minha fração estaria errada. Porque a figura foi dividida só em 5 partes, não foi em 10. Então, tem que ser 5. Aí, o que foi que a gente viu? Ó, a representação das duas figuras deu quanto? Olha a setinha aqui. 8 quintos.
E 8/5 também pode ser representado dessa forma, ó. 1 inteiro e 3/5. Até aí estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Entenderam, né? Então, olhe como é que chegamos a esta conclusão. Eu tenho 1 inteiro, ó, 5/5, e eu tenho 3/5. Somando as duas partes, eu fico com 8/5. Mas se eu quiser, eu represento também dessa forma. Por quê? Porque 5/5 é igual a 1 inteiro. Eu tenho 1 inteiro e 3/5. Até aí tudo certo, né? Vamos lá. Aqui eu tenho a forma da gente descobrir, da gente chegar no número misto. Então, esse 1 inteiro e 3/5, ele é chamado de número misto. Aqui eu tenho uma fração aqui, ó. 8/5 é uma fração. Aqui, além da fração 3/5, eu tenho um número por fora, ó. Eu tenho 1. Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho um número misto. Eu tenho a mistura de inteiro com fração. Então, eu vou chamar de número misto. Temos um cálculo para a gente chegar no número misto da fração imprópria. Por exemplo, aqui, ó, minhas figuras. Eu tenho uma figura que foi dividida em 8 partes e eu tenho outra figura que também foi dividida em 8 partes. Na primeira figura, todas as partes foram tiradas. Então, fica quanto? Ó, professora, por que esse um do lado? Do 8 e o 3 aí na fração? Do inteiro. Por que esse um do lado aí, ó? Ah, eu acabei de explicar aqui, viu, Laura? Mas eu vou explicar novamente, ó. Prestem atenção. Aqui, ó, na minha primeira fração, eu tenho uma figura que foi dividida em 8 partes. E todas as partes foram pintadas, não foi? Então, eu tenho 8 partes. Deixa eu ver se eu copio aqui. E todas as partes foram pintadas, a fração que eu tenho é 8/8. Na outra figura, eu tenho a mesma figura, só que ela foi também dividida em 8 partes, só que diferente. Retiradas 3, não foi? Só foram retiradas 3. Então, como eu represento essa fração? Vai ficar 3/8. Então, a primeira, 8/8. E a segunda, 3/8. Porque só foram tiradas 3 partes. Quando eu junto as duas figuras, eu vou formar que fração? Eu vou somar o 8 mais 3, que vai ficar quanto? 11. E em quantas partes as figuras foram divididas? 8. Então, eu peguei a 11/8. Soma um de cada vez, né? Assim? Soma os numeradores e o denominador fica o mesmo. Eu somei o 8 mais o 3, que deu 11, e o denominador fica o mesmo. Por que eu não posso mudar? Porque a figura ela só foi dividida em 8 partes. Eu não posso alterar o denominador, tem que ficar o mesmo. Então, eu tenho 11/8, como a gente somou lá no outro slide. Aí, o que é esse 1 e o 3/8 aqui do lado? Olha o que é. Essa primeira figura, que foi dividida em 8 partes, todas as partes foram pintadas, não foi? Todas. Quer dizer que, por exemplo, vamos dizer que aqui seja uma laranja, porque é redondo, né? Eu digo que eu tinha uma laranja, eu cortei ela em 8 partes e peguei todas. Peguei todas as partes da laranja. Significa que eu peguei a laranja inteira. Então, aqui seria uma inteira e aqui seria 3/8 da laranja. Por que 3/8? Porque daqui eu só tirei
3 partes. Então, de onde saiu isso aqui? O 1 e o 3 oitavos? Dessa figura aqui, ó. 1 inteiro e 3 oitavos. Entendeu agora? Entendi. Laura? Aí agora, a gente tem uma forma também de chegar ao número misto da fração através de um cálculo. Como é que você pode encontrar o número misto de uma fração imprópria? Você vai dividir o numerador pelo denominador, como vocês estão vendo aí na figura. Qual é a fração que eu tenho? 11 oitavos. Aí eu quero transformar essa fração em um número misto, como eu estou vendo aqui do lado, ó. Eu vou dividir 11 por 8. Então, 11 dividido por 8 dá quanto? 1. 1 vezes 8, 8. Para chegar em 11, falta 3. Então, o 3 é o resto. Quando a gente chega no final da conta, a gente vai colocando aqui, ó, o que é cada um. Isso aqui, ó, que é o quociente da divisão, é a parte inteira. O quociente vai ser o inteiro. O 1 é o inteiro. Esse númerozinho aqui, o resto, é o numerador. O que sobra é a parte que fica em cima na fração. O divisor da divisão é o denominador. Então, esse cálculo a gente faz para transformar um número, uma fração imprópria em um número misto. Então, 1 inteiro e 3 oitavos. Tá dando para entender? Sim. Só é ir acompanhando passo a passo que vocês entendem. Agora vocês vão para a página 124. Na 124, a gente tem o seguinte: fração de um número. Então, até aqui, nós vimos o quê? Nós vimos como transformar a fração imprópria em número misto. Descobriram já o que é número misto? Quem sabe o que é um número misto? Eu acabei de explicar. Por que ele é chamado de número misto? Porque tem um monte de mistura. E que mistura é essa? É a Um mistura. monte de número aí. Sim, meu amor. E que número é esse? Quais são os números que estão misturados? As frações. É, o que eu falei. O que é que a gente tem nessa mistura? A gente tem inteiro, a gente tem número misto. Por isso, a gente tem fração. É por isso que é chamado de número misto. Preste atenção, ó. 2 inteiros e 1 quarto. Então, aqui é uma mistura. Eu tenho 2, que é o número inteiro, e eu tenho 1 quarto, que é a fração. Então, é uma mistura de número inteiro com fração. É por isso que a gente chama de misto, número misto. Aí eu disse também que tem a forma de vocês encontrarem o número misto através de um cálculo. Como transformar uma fração imprópria em número misto? Como aí, ó, 11 oitavos foi a fração que a gente tinha aí, não é? Então, o que é que a gente faz para transformar essa fração em número misto? Eu vou pegar o numerador e vou dividir pelo denominador. Então, 11 dividido por 8. Qual o número vezes 8 que chega perto de 11? 1, né? Porque se eu colocar 2, passa. 1 vezes 8, 8. Para 11, ó. Tem um 11, tiro 8, vai sobrar 3. Né? Lembrem que na subtração faz todo o processozinho, né? Tirando emprestado, acrescentando 1, só que eu fiz aqui de maneira rápida. Vamos lá. Não tem nenhum número mais para dividir, sobrou 3, acabei minha divisão. Cada númerozinho desses aqui, ó, farão parte do meu número misto. Então, esse número aqui, ó, que é o quociente, vai ser o inteiro. Esse número aqui, ó, que é o resto, vai ser o numerador da fração.
Esse número aqui, que é o divisor, será o denominador. Então, eu tinha 11 oitavos e eu transformei em 1 inteiro e 3 oitavos. Transformei uma fração imprópria em um número misto. Aí, na página 124, o que é que a gente tem? Fração de um número. Preste atenção aí na 124. Luciana tinha 24 ovos. Ela deu 6 para a sua tia. Quantos ovos a tia recebeu? Então, o que é que vocês vão calcular? Vocês vão calcular 2/6 de 24. Vamos lá. 2/6. Pronto. Tia? Se a senhora não disse 2/6, a senhora disse 6. Tia? Mãozinha. Não. Ai, ai. Ai, Oxente. que foi isso? Fala, rapaziada, suavidade na quebrada, meu parceiro. Eita. Aqui tá gravando, gente. Ai, ai. Ô, tia, sua tela só